Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre o jogo onde o Bahia não tinha começado muito bem, mas consegue encontrar o gol de empate e a virada. Mas a princípio, Rogério, também a programação para os dois jogos. Porque quando a gente fala para o torcedor de uma possibilidade de um time reserva em um clássico que o torcedor não quer perder, tinha gente que falava assim, e se perde o clássico e depois também perde para o Corinthians, como é que fica? Eu queria que você falasse a respeito disso, de ganhar o clássico, ganhar hoje aqui, estrear dessa forma no Brasileiro. Boa noite. Boa noite. Eu não acho que a gente começou mal o jogo. Nós começamos com controle de jogo e aí tomamos um contra-ataque do Corinthians, onde nós balançamos e infelizmente tomamos o gol cedo. Mais umas duas bolas que eles poderiam ter feito 2-0 e praticamente definido o jogo. Depois acho que o time se encontrou, continuou tendo volume e criando suas oportunidades. Fez um bom primeiro tempo, de alta intensidade, muito tempo se sustentando em 4-3-3, não baixando tanto como em outros jogos. Acho que a intensidade que o time imprimiu hoje, devido até a você ter usado praticamente 10 outros jogadores para começar o jogo contra o Vitória, são riscos que você assume, é natural. O torcedor fica com medo de perder um clássico, mas são riscos que a gente tem que correr. Se nós tivéssemos utilizado no domingo, provavelmente nós teríamos a condição de correr hoje dessa maneira. Então a gente vai fazendo a programação, é uma responsabilidade minha, logicamente, é o que nós decidimos, né, aqui, né, a parte da comissão técnica, a escalação, o começo, como vamos fazer, está sujeito, logicamente, a você. Ganhamos os dois, poderíamos ter perdido os dois jogos, lógico, faz parte do... Aliás, 2 jogos fora de casa não é uma coisa costumeira de ganhar 2, né, pra gente, né? Então, ao menos hoje, eu acho que iniciamos bem um Campeonato Brasileiro contra um time fortíssimo, um time de muita qualidade, teve suas oportunidades. Uma arbitragem bem questionável, na minha opinião, uma expulsão para mim totalmente... Aliás, uma irresponsabilidade do Michel no primeiro cartão amarelo, desnecessário, e eu acho que o árbitro na segunda não poderia ter expulsado de maneira nenhuma o jogador. Rogério, já ele perguntar, você acabou citando, ficou muito claro. No ano passado a gente reclamava e às vezes você dizia que não tinha como explicar, os próprios jogadores não sabiam explicar o que acontecia nos jogos fora de casa. E o que pôde observar hoje, principalmente, que quando o Bahia toma um gol, diferente dos jogos do ano anterior, ao invés de ficar perdido, dar aquele apagão e desencontrar, eu vi eles se reunirem, conversarem entre eles e voltarem para o jogo da mesma dinâmica que eles estavam tendo antes. Eu cheguei a dizer durante a transmissão que o Bahia estava vacilando nas bolas verticais do Corinthians, sempre na flutuação deles, mas que do meio para frente o Bahia estava bem. E depois do gol continuou indo bem e virou. Essa mudança de como reagir ao gol foi o ponto preponderante para você conseguir, para o time conseguir fazer os 2 gols e vencer a partida? Jogar contra o Corinthians, contra esse time do Corinthians, jogando com esse losango que eles jogam no meio, o Garro flutuando muito, hoje Memphis descendo bastante para receber, e o Yuri Alberto sempre atacando dentro para fora, do lado direito. Eles têm muita alternativa de jogo, né? Você tem Bidon, você tem Carrillo, você tem Ranieri, Garro e os 2 da frente. Mais o Mateuzinho, mais o Bidu, os 2 laterais que sobem muito. Então, assim, é um time que tem muita alternativa de jogo. Quando encaixávamos a pressão de um lado, que eles não conseguiam sair, normalmente tínhamos sucesso. Quando eles conseguiam sair da pressão, normalmente no balanço nosso, querendo marcar ofensivamente ainda, o Garro flutuava, recebia essa bola e aí pifava os 2 homens de frente. Então, no segundo tempo nós decidimos que nós pressionaríamos um lado e se eles conseguissem virar, nós baixaríamos e defenderíamos já em linha mais baixa, né? Então, quando encaixamos bem a marcação-pressão, eu acho que tivemos mais sucesso. Quando falhamos na marcação-pressão de um lado, e eles conseguem sair, eu acho que aí é onde eles têm a qualidade. Gente, para mim, olhando assim, os 10 é um dos melhores times do Brasil. Acho que vai fazer um jogo no domingo, agora que tem a final, Corinthians e Flamengo, vai ser um jogão, porque são 2 equipes com ótimos jogadores, eu acho que bem equilibrado, início de temporada, né? Mas sofremos um pouco. No que nós mais sofremos hoje não foi nem a bola na última linha, foi o fato de não conseguirmos encontrar o Garro na linha anterior. Eu acho que isso que nós sofremos. Na hora do balanço, nós perdíamos, o Nico perdia, porque acabava arrastado pelo Bidon, e aí nenhum zagueiro saltava no Garro, ele recebia, e quando ele recebe, o que ele melhor faz é justamente assistência. Yuri, para mim, um dos melhores 9 do país, atacando espaço, é difícil marcar. Então, assim, mais um motivo para parabenizar todos pela postura que tiveram em campo, pela dedicação e entrega que tiveram em campo. Claro, o resultado corrobora com tudo isso, mas a postura foi fantástica. O começo do segundo tempo, sim, nos perdemos um pouco, até que tomamos aquela pressão inicial, depois fomos nos achando, nos encontrando, uma pena a expulsão que atrapalhou o andar do jogo. Rogério?
Rogério, aqui. Ainda no tema visitantes, né, jogar fora de casa, eu queria perguntar como os desdobramentos de uma vitória como essa, como essa vitória inspira o time para a sequência da temporada. Cara, se eu disser para você que não é especial vir e ganhar um jogo desse tamanho, né? Não era uma coisa rotineira. Aliás, eu acho que dos últimos 4 anos a gente vem aqui e ganha, não aqui, né, mas em São Paulo, ganha 3 dos jogos. Eu acho que isso tem um peso muito grande, é muito importante. Você não está vencendo qualquer time, você não está jogando contra ninguém, você está vencendo contra um time que vai jogar uma final, um campeão da Copa do Brasil. Então é muito significativo para a gente. Se a gente mantiver esse esforço, essa dedicação, conseguiremos também manter nossos sonhos maiores. Se nós não tivermos o esforço, temos que diminuir os sonhos que a gente tem pela frente. Então, a gente mantém vivo a sexta vitória consecutiva no geral no ano. Temos um jogo pelo Campeonato Baiano no domingo, onde provavelmente trocamos para toda a equipe praticamente. E depois temos o Fluminense em casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que venceu o Grêmio hoje, né? Então, lutar, mas é importante. Vencer o Corinthians aqui, com a torcida que tem, empurrando todo o jogo, o tempo até o final. É um time que se faz um gol, faltando 2 minutos, ele vai e te faz outro, porque o torcedor carrega o time. Rogério, boa noite. Lucas Herrero, TV Band. Falando em sonhos, falando em começo de temporada, né? É um início promissor, não tem como negar, né? São 6 vitórias, como você acabou de falar. E além desse aspecto, está muito no começo, né? É um bom começo, mas ainda é só o começo. Pensando em planejamento, a gente acompanha o Bahia um pouco mais de longe, mesmo sendo, né, de São Paulo, vocês vêm às vezes para cá, e a gente analisa o todo, né, do planejamento. O que dá para esperar do Bahia esse ano? O que vocês planejaram para 2026? Você já chega ao 3º ano, começando uma temporada no Bahia. Ano passado já teve a melhor posição no Campeonato Brasileiro. Esse ano é o ano que o Bahia vai de vez, né? Vai poder brigar por Libertadores, por G4 de Brasileiro. O que vocês almejam no planejamento inicial do ano? Eu almejo ganhar todo jogo. Meu objetivo é fazer 90 minutos e sair vencedor. Eu não posso te traçar um paralelo do ano todo, você não sabe como vai ser, lesões, nós ainda temos uma outra peça que nós estamos trabalhando para chegar, né? Há dificuldades, o mercado está caríssimo hoje, né? Em valores tanto de salário quanto de compra. O grupo tem um limite dentro do seu orçamento e nós estamos tentando fazer mexidas para que a gente encaixe 1 ou 2 peças restantes para a sequência da temporada. O meu objetivo, ganhar domingo. Depois, na segunda-feira, meu objetivo, tentar vencer na quarta. Tem equipes tão preparadas quanto a gente, ou até mais preparadas do que a gente. Mas se a gente tiver essa mentalidade, esse poder de competição e conseguindo rodar elenco, jogar praticamente uma vez por semana, nesse comecinho, né, até fevereiro agora, eu acho que vai ser... nós temos chance de fazer um bom ano. Mas não vou traçar a projeção, porque acho que é muito vago, nesse momento do ano, querer traçar uma projeção. Eu quero ser campeão. Meu objetivo sempre é de ser campeão. Pode soar da maneira como você achar melhor, mas... É difícil, né? Não temos grandes times que competem com a gente. Por isso vamos fazer projeções mais próximas, que é vencer o próximo jogo, que eu acho que é uma projeção mais razoável. Rogério, aqui boa noite, Iago Rudado, GE. Globo. Você já falou um pouquinho sobre aspectos táticos da partida, o encaixe de marcação que você fez para neutralizar o Corinthians aqui na Vila Belmiro, mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a parte física, né? Pelo menos do lado do Corinthians a gente ouviu aqui mais cedo o Dorival Júnior e o Gustavo Henrique. Do lado deles, claro, reclamaram bastante assim, do calendário, do quanto que isso impacta o trabalho do clube, mas se você analisa o jogo assim, fisicamente, o Bahia estava mais apto do que o Corinthians, isso ajudou a conseguir o resultado? Obrigado. Eu acho que são 2 equipes que começaram praticamente no mesmo dia, acho que até o Corinthians um dia antes, acho que a sua apresentação. Eu acho que o que difere é que o Campeonato Paulista é muito forte. E se você não abrir o olho, você não classifica entre os 8 no Campeonato Paulista, tá entendendo? Então você passa a necessidade de usar mais jogadores para competir em alto nível. Nós, no campeonato estadual, nós temos ainda a facilidade de poder enfrentar, às vezes, adversários que a gente consiga nos manter vencendo, trocando um time inteiro. Enquanto que alguns times, você vê a pressão, né? São Paulo agora estava com 4 pontos, tá com 4 pontos, acho que 4 pontos no Campeonato Paulista, né? O Santos acho que 6, quer dizer, você vê muitos times na frente, Novo Horizontino na frente, acho que Capivariano na frente, outros times na frente.
E o torcedor, ele quer o resultado, né? Não interessa que campeonato seja. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade aqui. Nós temos uma chance de preparar, arriscar um pouco mais. Nós arriscamos no início dos 2 primeiros jogos com um time praticamente sub-20, o ataque sub-17 e um time sub-20, e nos conseguimos competir, mesmo assim, no Campeonato Baiano. E é assim que a gente tenta fazer. Isso ajuda a recuperar um pouco mais jogadores. Mas eu não sei exatamente a condição física, né, dos atletas do Corinthians. Eu acho que foi um jogo até parelho nesse sentido. Rogério, aqui, boa noite. Renato Rodrigues de TAC Sports. Apesar de um primeiro tempo com muita intensidade e volume, claro, resultado positivo, na segunda etapa o Bahia teve uma queda ofensiva, nesse crescimento ofensivo. Perfeito. E em diversos momentos teve até a oportunidade de fazer o terceiro gol, porém não conseguiu. Sim. O que você acha que você precisa fazer, o que pode mudar para que nos próximos jogos, em cenários em contextos parecidos, o Bahia consiga fazer diferente e até ampliar o marcador? Aproveitar melhor as oportunidades, né? No primeiro tempo nós tivemos alguns contra-ataques bons, né? Saindo com Ademir, com Pulga, uma escolha ou outra mal feita, uma que o Pulga traz para dentro, o Juba passa praticamente sozinho e o Juba traz para dentro e tenta finalizar. Então a finalização ainda, a criação é relativamente boa. Você vir aqui finalizar 10, 12 vezes contra o Corinthians não é uma coisa tão simples assim. Mas a gente tem que ter uma melhor qualidade na finalização. Ademir tinha jogado 55 minutos no último jogo, cansou. Pulga teve lesão no ano passado, cansou um pouco. William. Então, os 3 da frente realmente cansaram, mas fizeram um trabalho muito importante no primeiro tempo de marcação. Isso também leva ao cansaço. A pressão feita por eles diminui o ímpeto do Corinthians e também cansa um pouco mais. Então, fizemos as trocas. Um menino ainda super jovem, de 17 anos, que é o Del, que entrou, fez um gol no Clássico no domingo passado, mas ainda é um pouco verde para um jogo dessa envergadura, desse tamanho, né? Aí nós adaptamos o Michel, tínhamos o Cauê, mas eu não queria botar 2 garotos, um de 16, um de 17 anos, para fazer uma mesma linha contra o Corinthians, jogando fora de casa. Eu achei um pouco demais para esse momento, né? E o Kiki, que também está chegando. Então são jogadores que o Kiki deixou tudo em campo, muita vontade, muita dedicação, mas ainda requer um pouquinho mais de treinamento dentro do sistema que a gente joga. Rogério, com relação à lateral, você escolheu o Gilberto e já tinha falado de que a gente ia se surpreender com o Roman. Sim. Né? Como é que fica essa briga, no bom sentido, na lateral direita? Qual é a projeção para a temporada para esses dois? Como todas as outras, eu acho que como Caio Nico, como o David, Gabriel Xavier, como foi Canu e Santi, como é Juba e Iago, cada um tentando jogar uma, como é Sanabria voltando com Pulga, como é Ademir com Kiki. Nós estamos tentando ter 2 jogadores por posição e tentando criar esse terceiro jogador com jogadores da base, né? O Del ser um terceiro 9, o Cauê ser um terceiro pela direita. Numa ausência, numa lesão, nós temos esses jogadores prontos para jogar. O Juan Pablo, uma pena, vai ficar um tempo afastado agora, né? Um jogador que talvez dos jovens o mais desenvolvido fisicamente, mas vai ficar um tempo fora, isso não foge do controle, né? Um David Martins para ser uma terceira opção, às vezes até 4, porque o meio nós temos, né? 7 peças para jogar no meio, então é o que nós estamos tentando criar, uma cultura que eles saibam o sistema de jogo, que eles sejam a terceira peça da função. E no caso do Del hoje está praticamente sendo a segunda peça da função, né? E é uma posição que a gente procura mais um jogador, não porque o Del pode estar ali, pode estar presente, mas eu acho que nós não podemos tê-lo como a necessidade de resolver todos os nossos problemas. Seria até injusto com o garoto. Mas a briga do Gilberto com o Roman, eu defino o Gilberto como um jogador muito técnico, que tira improviso de muito lugar, consegue jogadas onde não há mais passe, ele acha. Eu tenho uma dificuldade maior na parte defensiva, mas fez um bom jogo hoje. E o Roman, muita intensidade, muita juventude, defende melhor. É um cara que é mais intenso, mais coeso. E não tem a mesma qualidade técnica ainda desenvolvida que o Gilberto tem. Então, nós vamos trocando de acordo com os jogos. Cada um vai jogando uma, até que o momento que os dois estejam na temporada mais à frente, dependendo do tipo de jogo, é usado um ou outro. 2 em 1, Rogério, porque você acabou citando 2 coisas que eu queria perguntar. Uma você trouxe para um outro lado. Você falou de trocar. E lá atrás, no início do ano, você disse que a possibilidade desses meninos jogarem mais seria dada em função do que eles apresentassem dentro de campo. E você gostou do que eles apresentaram. Sim. E aí, na mesma linha disso, eu quero saber se para domingo você volta com os meninos, para dar refresco até para os outros jogadores e você prepará-los para o jogo do Fluminense. E como foi importante para você
ter esse contato todo santo dia com esses garotos, a ponto de hoje, num jogo complicadíssimo, você poderia até fazer outras coisas dentro das trocas, mas optou pelo Del no lugar do William diretamente, e ele ainda conseguiu, claro que ele é um jovem, mas ele conseguiu lutar, brigar, conseguiu passes, conseguiu manter o zagueiro preocupado. Até que ponto isso trouxe esse resultado dentro de campo desse garoto? Até que ponto a sua participação trouxe isso? Sem dúvida, foi fundamental. Eu acho que se não tivesse acontecido da gente fazer uma pré-temporada em Manchester e em Girona nos 2 anos anteriores, provavelmente eu também estaria mais próximo do grupo que fosse iniciar o campeonato baiano. Mas foi de vital importância os trabalhos com a gente, porque são trabalhos mais táticos. Você vê não só a qualidade deles, mas o que eles podem entregar pelo sistema. O nosso time é um time que joga os 11, os 10 de linha, eles têm funções defensivas. Se o atleta não apresentar isso, ou ele melhora, ou a gente cobra e ele melhora, ou nós não podemos usá-lo. Infelizmente, o sistema ele é predominante sobre tudo. Tanto que você consegue pôr um garoto de 17 anos que ele se encaixa no sistema. Você viu o primeiro jogo, Del, Juan Pablo e Cauê fazerem coisas que os profissionais fazem. Então, eles têm que se encaixar, têm que descansar mais, tem que às vezes abrir mão. Eu sei que é um garoto ainda, muitas vezes, mas abrir mão de algumas coisas, principalmente no sentido de diversão e tudo, e concentrar mais no trabalho. Para domingo, o que eu te digo é que nós provavelmente não usaremos esses atletas que iniciaram o jogo de hoje. E aí nós faremos uma mescla dentro do que a gente tem do restante do grupo, dos garotos, mais dos jogadores que não jogaram, para fazer um time para jogar no domingo, deixando todo mundo com ritmo de jogo, recuperando todo mundo e tendo energia para quarta-feira. Quarta não, quinta, né? Quinta-feira também tem o jogo contra o Fluminense.